Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o filme O Desconhecido, longa australiano com 1h57 de duração. Ele é baseado numa história real e acompanha os bastidores de uma investigação para capturar o sequestrador de uma criança. Nesse vídeo aqui, faço uma análise sem spoilers sobre o filme e, num segundo momento, comento aí o que há de real nessa trama. E já alerto vocês, este é um daqueles casos que a vida real supera e muito a ficção. Esse trecho que eu comento um pouquinho mais sobre a história real começa nesse minuto que tá aparecendo aqui em tela, porque antes disso faço a análise sem spoilers. Bem, pessoal, O Desconhecido se passa em 2010 e nele acompanhamos a relação de dois sujeitos, o Mark e o Henry. O Henry é um cara de poucos amigos, tá desempregado e a solução para os problemas dele pode ser o Mark, já que ele faz parte de uma organização criminosa e vai ajudar o novo amigo a entrar nela. No entanto, o que o Henry nem suspeita é que o Mark e essa organização criminosa são fachada de uma grande investigação criminal para comprovar que ele é o sequestrador de uma criança desaparecida em 2002. E dessa forma, ao longo de todo o filme, acompanhamos essa operação e o modo como Mark vai ganhando a confiança do investigado, assim como, pouco a pouco, o sujeito vai sinalizando se é o culpado ou não. Primeiro de tudo, saiba que esse filme somente explora a investigação em si, que acontece anos após o crime em questão. Ou seja, o filme tem um background violento e brutal, mas o que assistimos nele não é tão violento assim. Isso porque a narrativa escolhe focar no dano colateral que as investigações causaram, especialmente no protagonista, o Mark. É abordado como ele saiu muito desgastado desse processo, ou seja, entre linhas o filme discute saúde mental. Afinal, para esse personagem ou para qualquer outro ser humano em sã consciência, é muito desgastante ter que desempenhar um papel 24 horas por dia ao lado de um possível sequestrador de crianças. Então, o filme tenta fazer quem assiste sentir a mesma carga emocional e psicológica que o Mark está enfrentando. Somente acompanhamos o Henry a partir da relação dele com outros personagens, especialmente o Mark. E dá para ver que o cara é um mentiroso patológico. Só que a produção conta com um ritmo meio lento para desenvolver a trama, principalmente porque temos muitos pesadelos do Mark. Toda hora ele tá tendo algum sonho perturbador. Fora que temos a relação desse personagem com o filhinho pequeno dele, e fica muito claro pra gente que o trabalho dele não para quando ele chega em casa. Ele leva todas as preocupações que tem para a casa dele. Então tenha em mente que esse filme muitas vezes caminha muito mais na direção do drama do que do suspense. E o que torna essa trama muito envolvente é o excelente trabalho de investigação policial que existe ali. Essa operação contou com uma equipe gigantesca e criou toda uma organização criminosa falsa, com direito à hierarquia e também a alguns comércios ilegais. Tudo isso para fazer o Henry se sentir confortável dentro dessa situação, para que ele se sinta importante dentro da organização, sabe? E com isso criar confiança nos membros dela. Sem sombra de dúvidas, essa é a grande sacada genial de O Desconhecido e é o que faz quem assiste ficar preso dentro dessa trama. Particularmente, eu gostei muito dessa mega operação, das atuações do longa e da trilha sonora, que gera uma atmosfera sombria e que incomoda. Porém, gente, algumas cenas do Mark, na verdade algumas não, muitas cenas dele não precisavam estar no filme. Até mesmo o final foi prolongado demasiadamente e não gera nenhum impacto. Afinal, tirando a investigação, o que desperta interesse em quem assiste é a resolução do crime em si, e não se um dos investigadores vai conseguir dormir de noite ou não. E com isso digo pra vocês, pra mim, O Desconhecido é um bom filme investigativo que é sustentado por boas atuações e não conta com grandes reviravoltas. Na verdade, é uma narrativa sem grandes surpresas. Não é aquele tipo de filme pra se ver mais do que uma vez na vida, mas se você tiver paciência com o ritmo bem lentinho dele, possivelmente você pode até curtir o filme. Agora é aquele momento que eu vou contar um pouco da história real por trás desse filme e vai conter spoilers sobre a trama. Então, se você não quer ter nenhuma surpresa estragada, te digo, pode sair do vídeo. Mas antes, não esquece o like, viu? E pra você, beijinhos e tchau, tchau! Agora, se você segue comigo,
Bora entender o caso real. Bem, primeiramente, resumindo a trama pra vocês, sim, o Henry era culpado. Ele sequestrou e matou uma criança. Ele a sequestrou num ponto de ônibus e a matou friamente. Depois se desfez das roupas e sapatos dela. Aos poucos, mais pro fim do filme, ele confessa tudo isso para aquela organização criminosa que, na verdade, eram policiais e investigadores disfarçados. Ele contou tudo pra eles porque, agora que ele criou confiança neles, ele queria que todos os membros da organização vissem ele como alguém de confiança. E para isso, ele teria que contar para eles qualquer coisa que pudesse prejudicá-los como organização no futuro. Ou seja, ele caiu certinho na armadilha que criaram para ele. Esse filme traz uma leitura bem prática da realidade e é baseado num livro que conta aí a história real desse caso. E curiosamente, ele não contou com o envolvimento da família da criança morta. Na verdade, a família dela tentou boicotar o filme e impedir que ele ganhasse vida, pois julgaram ele como moralmente corrupto e cruel. Então, por isso, nomes fictícios tiveram que ser criados para o filme e também mudaram alguns pequenos detalhes em relação à história real. A verdade sobre esse caso é que em dezembro de 2003, Daniel Morcombe, de 13 anos, saiu de casa para comprar presentes de Natal e também para cortar o cabelo no shopping. Um ônibus quebrou na beira da estrada e um ônibus substituto foi enviado mais tarde para pegar os passageiros do ônibus quebrado. Só que esse ônibus substituto não parou para o Daniel. E logo depois, em apenas 3 minutos, ele foi sequestrado por Brett Peter Cowan. Esse sujeito já tinha um histórico aí de predador sexual infantil e com isso a polícia colocou ele aí na listinha de suspeitos. Só que ele criou um álibi. Ele falou que naquele momento ele não poderia ter sequestrado a criança, já que ele tinha ido comprar drogas com o traficante dele. E eu nem sabia que isso servia como álibi, né? Mas esse álibi caiu por terra, já que o traficante não estava em casa no momento que o Brett alegou ter ido lá. No entanto, a polícia não conseguiu ter provas suficientes para incriminá-lo e com isso foi questão de tempo até as suspeitas serem direcionadas para outro predador sexual daquela região. Com isso, o Brett trocou de nome e tratou de viver uma vida bem discreta depois. Não temos muitas informações de como ele voltou a ser investigado pela polícia, mas em abril de 2011 iniciou-se uma operação que resultou na prisão dele. Essa operação foi inspirada numa operação secreta similar que aconteceu no Canadá. E assim como aconteceu no filme, ele também levou policiais disfarçados que faziam parte aí dessa organização criminosa fake até o local do crime e mais que isso, ele confessou tudo para eles. E essa confissão foi gravada em vídeo. E com isso, ele foi condenado por assassinato, por lidar indevidamente com um cadáver e também por lidar indecentemente com uma criança menor de 16 anos. Pelo crime de assassinato, ele foi sentenciado à prisão perpétua, só que com a possibilidade de liberdade condicional após 20 anos. Já por lidar com o cadáver, recebeu 2 anos de prisão e 3 anos e meio por lidar com um menor, sendo que essas duas sentenças poderiam ser cumpridas simultaneamente. Contudo, o que o filme não mostra pra gente é que o passado desse sujeito é super sombrio. Ele era um predador sexual, um pedófilo, e chegou a cumprir pena por conta disso. Ainda na adolescência, ele teve vários probleminhas com a lei por conta do abuso de drogas e também por alguns furtos. Ele foi condenado a prestar serviço comunitário e, em dezembro de 1987, numa dessas sessões de serviço comunitário em um parque, quando ele tinha 18 anos, ele pegou, sequestrou uma criança de 7 anos, levou para o banheiro e a estuprou. Com isso, em 89, ele foi sentenciado à prisão por 2 anos, mas apenas cumpriu 1 ano. Como se 2 anos já não fosse pouco pra caramba, né? Daí, em 1993, ele atraiu um menininho de 6 anos para um pátio de carros abandonados e acabou abusando da criança. Além disso, o menininho também teve o pulmão perfurado devido à violência do ato e também cortes que ele sofreu. Ai, gente, quanta maldade, né? Em 94, ele foi condenado a 7 anos, mas foi libertado em 97. Ele se converteu e se tornou religioso, se casou e teve 2 filhos. Acabou se divorciando em 2004 e se inscreveu em vários sites de namoro gay, pois era bissexual. E como sabemos, em dezembro de 2003, ele acabou sequestrando e matando o Daniel. Atualmente, ele tem 53 anos e segue preso. E aí, você já conhecia esse caso? Já conhecia
conhecia esse criminoso? Me conta aqui nos comentários. Me conta também o que você achou do filme e se já assistiu ele. Eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora. Não esquece o like, se inscreve no canal e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!